Vísceras. Êxodo frente verso, comentário de Matthew Henry. Versículos 1 a 9, o desagrado de Faraó, ele exige mais dedicação dos israelitas. Versículos 10 a 23, os sofrimentos dos israelitas, a queixa de Moisés a Deus. Então, uma primeira parte, o desagrado de Faraó. Numa segunda parte, os sofrimentos dos israelitas. Nos últimos vídeos, sobre o comentário de Victor Hamilton, também de Êxodo, capítulo 5, vimos que Victor Hamilton dividia seu comentário em 3 partes. Uma primeira parte, comentários, uma tradução feita pelo próprio Victor Hamilton, com 24 versículos. Aqui, Matthew Henry segue a tradição de adotar o texto com 23 versículos. Na segunda parte de Victor Hamilton, vimos também onde ele faz ali comentários lexicográficos e gramaticais, com palavras de origem hebraica. E aí sim, finalmente, na terceira e última parte, comentários teológicos. Victor Hamilton faz assim, divide em 3 partes. Matthew Henry não. Matthew Henry, ele já vai direto para os comentários teológicos. Portanto, ele não faz uma tradução. Ele apenas pressupõe que você já conhece, já leu o texto, já conhece, tanto faz como tanto fez a tradução que você tem na sua estante, na sua mão, até na sua própria língua, português, espanhol, inglês, a língua que você fale, qualquer parte do mundo, ok? Ele vai direto para os comentários teológicos, desconsiderando a tradução que você tem na sua mão. Por isso, o comentário de Victor Hamilton já ganha de saída, ele já está acima do comentário de Victor Hamilton, do comentário de Matthew Henry, porque o Victor Hamilton, ele faz a tradução, comenta algumas palavras importantes no hebraico, seus usos no hebraico, enfim, explora essa parte lexicográfica, etimológica de certas palavras que ele usou na tradução que ele fez, e aí sim, depois ele vai para os comentários teológicos. Então, já de cara tem essa vantagem no comentário de Victor Hamilton em relação ao comentário de Matthew Henry. Porém, o comentário de Matthew Henry também tem uma outra vantagem, tem uma vantagem em relação ao comentário de Victor Hamilton, a saber que, pelo fato de Matthew Henry não adotar uma tradução específica, de uma língua específica, você fica à vontade para usar a tradução que você tem na sua mão, né? E você só foca nos comentários teológicos. Como o Victor Hamilton, ele afunila isso aí, ou seja, ele escolhe uma e somente uma tradução, na verdade, ele escolheu fazer uma tradução, então nenhuma tradução da Bíblia que você tenha na sua estante será rigorosamente igual à tradução que ele faz no seu comentário. Então você fica amarrado à tradução dele, que ele faz naquele comentário, tá ok? Matthew Henry, como não faz uma tradução, você pode ter qualquer versão, qualquer tradução bíblica na sua mão, em qualquer língua, o comentário dele vai servir, vai se encaixar melhor. Bom, beleza. Feito este preâmbulo, passemos aos comentários do versículo 1 ao versículo 9. Deus reconhecerá o seu povo mesmo que em uma situação de pobreza e desprezo, e encontrará a ocasião adequada para defender a sua causa. Faraó tratou com desprezo tudo o que ouviu, pois não conhecia a Jeová, não o temia nem o amava. Portanto, negou-se a obedecer-lhe. Assim, pois, o orgulho, a ambição, a cobiça e o conhecimento político de Faraó o endureceram para a sua própria condenação. O pedido de Moisés e Arão era muito razoável, somente empreender uma viagem de 3 dias pelo deserto, e isto para uma boa diligência. Oferecemos sacrifícios ao Senhor. Ofereceremos sacrifícios. Aqui é o seguinte, ele está dizendo a desculpa, né, a mentira que Deus mandou, Yahvé mandou Moisés dizer a Faraó. Então, muito obediente, Moisés vai lá e, seguindo a orientação de Yahvé, mente para Faraó. Né? Qual é a mentira? Não, deixa a gente ir ali, caminho de 3 dias para o deserto, e já
após a gente adorar e oferecer o nosso sacrifício ao nosso Deus, a gente vai voltar. É claro que isso aqui é uma ficção, já disse isso várias vezes. A própria Bíblia vai dizer que eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que daria aí por volta de 1 milhão de pessoas, o próprio número 1 milhão de pessoas naquela época, na opinião séria de todos os estudiosos sérios, não comprometidos com o sistema teológico religioso, é um absurdo. 1 milhão de pessoas, nem se somasse, né, ou se somássemos todo o povo nativo do Egito, todos os egípcios, portanto, homens, mulheres, velhos, crianças, mas todos os demais estrangeiros, entre os quais os hebreus, né, os israelitas, vamos chamar assim, também homens, mulheres e crianças, velhos, se somássemos todos os seres viventes, seres humanos viventes, naquela época, na terra do Egito, não daria 1 milhão de pessoas. Mas, aqui, de maneira mentirosa, né, o escritor de Êxodo, que não é Moisés, já falamos sobre isso várias vezes, já provamos isso várias vezes nos vídeos anteriores, ele vai dizer que, não aqui, mas em Alhures, né, agora já não me recordo o versículo, mas já mostrei onde está, o escritor de Êxodo vai dizer que era por volta aí de 600 mil homens, e aí a gente calcula por aproximação, somando as mulheres e velhos e crianças, pelo menos 1 milhão de pessoas. Então, 1 milhão de pessoas é o que Moisés está falando aqui, a proposta de Moisés aqui para o faraó. Deixa a gente ir 1 milhão de pessoas ali, rapidinho, 3 dias no deserto, e já, após os comerciais, voltaremos. Palhaçada. Palhaçada que eu digo o seguinte, não é palhaçada o escritor escrever isso aqui. Pouco me importa se o escritor escreveu isso aqui para o leitor imediato dele, né? Da época lá em que ele escreveu. Pouco me importa isso aqui. Agora, palhaçada é você, como eu já um dia atrás, tolamente acreditar nisto aqui. Palhaçada são homens e mulheres velhos, 40, 50, 60 anos, ensinarem aos rodos, em milhares de igrejas, pelo mundo afora, isto aqui, como se isso aqui fosse verdade. Que isso aqui foi a mais perfeita verdade. Tintim por tintim. E daqui você engendrar teorias, dogmas e doutrinas que aí sim vão iludir e até, em alguns casos, trazer males, né, para pessoas, males concretos para pessoas. Bom, fecho parênteses. Então, mas enfim, esta é a desculpa esfarrapada, esta foi a mentira que dentro aqui, né, da narrativa, concluímos que Moisés, sob a orientação de Yahvé, promove ali, né, declara ali para Faraó. Faraó, obviamente, não vai acreditar. Eu também não acreditaria. Como assim você quer ir com 1 milhão de pessoas? 1 milhão de pessoas ali no deserto adorar a Deus? Tá me dizendo que vocês, que são meus trabalhadores, trabalham para mim, eu mando em vocês, vocês vão ali e estão me dizendo que vão voltar e quer que eu acredite que vocês vão voltar. É isso. Então, provavelmente, Faraó reputou Moisés um tolo, um maluco, um lunático. Talvez nem tanto porque, segundo a própria narrativa nos conta, Moisés ele fora, né, daquela classe de nobres ali. Ele morou no palácio e tudo mais. Então, certamente Faraó, ainda que fosse outro Faraó, né, não o Faraó de quando Moisés foi morar no palácio, quando era bebê, mas aquele Faraó, mesmo que não conhecesse Moisés, e a gente tem indícios de que conhecia, mas mesmo que não conhecesse Moisés, Faraó saberia, né, quem estava falando com ele ali, quem era Moisés, provavelmente, né? Então, talvez isso tenha, digamos assim, dado abertura para Moisés falar essas abobrinhas absurdas para Faraó. E é óbvio que Faraó, até a 10ª praga, ele vai negar. Ele só vai
deixar que o povo saia na 10ª praga. E não porque ele acreditou na desculpa esfarrapada de Moisés. Que isso fique bem claro. O faraó não vai acreditar nessa maluquice, nessa mentira de Moisés, de que ele estava pedindo ali para deixar o povo ir para o deserto e voltar depois de 3 dias. Né? O faraó não vai acreditar nessa abobrinha nem na 10ª praga, mais à frente. Ele só vai liberar, deixar o povo sair porque ele não aguentava mais tanto sofrimento que o próprio Yahvé vai despejar sobre eles pelo fato do faraó não ter deixado o povo sair. Só que detalhe, no capítulo anterior, é o próprio Yahvé que declara para Moisés que vai endurecer o coração de faraó e não vai autorizar que o povo saia. Então, em outras palavras, podemos concluir que o povo do Egito vai sofrer com as 10 pragas, inclusive o próprio faraó, inclusive com a morte de seu filho primogênito. Toda essa sorte de males que sobrevirão ao povo egípcio vai acontecer por vontade e determinação de Yahvé, porque só vai acontecer porque o faraó vai negar a saída até o último minuto do povo de Israel do Egito. E ele só vai fazer isso porque o próprio Yahvé, no capítulo anterior, vai endurecer, como ele mesmo diz, vai endurecer o coração de faraó e não vai deixar que faraó deixe o povo sair. Como se Yahvé estivesse entrando dentro de faraó, tomando o comando de sua mente, ou de maneira externa, obsediando, né, faraó, e de alguma maneira interferindo em suas decisões, impedindo que o faraó, já na primeira solicitação de Moisés, autorizasse a saída do povo de Israel. Então, resumindo, de maneira cáustica, perversa, dolosa, lunática, Yahvé vai brincar como se fosse ali um teatro de marionetes com as pessoas todas enredadas nesta história e de modo específico, me referindo aqui ao povo do Egito. Ele vai fazer o povo do Egito comer o pão que Yahvé amassou, porque não sabemos exatamente, mas graças à sua interferência nas decisões de faraó. E não sou eu que estou inventando isso, volto a repetir, volte no capítulo anterior, que você vai ver o próprio Yahvé dizendo a Moisés que ele, Yahvé, vai propositalmente endurecer o coração de faraó para que faraó não libere o povo. Isso versículos depois de dizer o contrário, né? Mais ou menos assim, para Moisés, ou seja, de dizer a Moisés que queria que o Moisés fosse até faraó, que pedisse para faraó sair e levar o povo para o Egito, dando até as palavras, digamos assim, que Moisés deveria utilizar perante faraó, dando todo o caminho, toda a estratégia para Moisés, para pedir para faraó deixar o povo sair. E versículos depois, o próprio Yahvé, que minuto atrás parecia querer muito, né, que o povo saísse do Egito, vejam só, vai ele mesmo, paradoxalmente, contraditoriamente, endurecer o coração de faraó para que o mesmo povo não saia. Não, assim, coisa de maluco. Tá? Êxodo é coisa de doido. Ok? Coisa de doido. Para você entender o livro do Êxodo, você não pode sentar numa cadeira de igreja e ouvir um pastor demente ensinar a você. Nem tampouco um padre. Talvez exista 1 ou 2 padres aí, os sacerdotes católicos, teólogos católicos, que não vão ensinar abobrinha, né? Mas no meio protestante, esquece. No meio protestante, esqueça. Você não vai aprender, aliás, livro algum da Bíblia, de maneira séria mesmo, profunda e verdadeira, você não vai aprender dentro da igreja. Bom, vamos continuar então, voltando aqui. O pedido de Moisés a Arão era muito razoável. Não é. Somente empreender uma viagem de 3 dias pelo deserto. Somente empreender uma... Porra, o Matthew Henry acha que era um pedido razoável. Somente empreender uma viagem de 3 dias pelo deserto. Tá bom. E isto para uma boa diligência. Ofereceremos sacrifícios ao Senhor.
Faraó foi irracional, dizendo que o povo falava em ir sacrificar porque estava ocioso. Não sei se foi irracional. Realmente o povo não estava ocioso. Assim, utilizou as palavras deles para ter um pretexto, a fim de aumentar as suas cargas. Hoje em dia, encontramos muitos que estão mais dispostos a culpar o seu próximo por passar umas poucas horas a serviço de Deus, apartados de seus negócios seculares, do que a culpar os que dão o dobro de seu tempo aos prazeres pecaminosos. A ordem de Faraó foi bárbara. Até mesmo Moisés e Arão deveriam ser sobrecarregados. Os perseguidores se comprazem em desprezar os ministros e a colocar dificuldades sobre eles. A quantidade habitual de tijolos deveria ser feita sem a provisão costumeira de palha, usada para ser misturada ao barro. Desta maneira, os homens seriam carregados com tanto trabalho que, se o fizessem, o esforço os quebrantaria, e se não o fizessem, seriam castigados. Versículos 10 a 23. Os capatazes egípcios eram muito severos. Veja quanta necessidade temos de orar para que sejamos libertos do poder dos homens maus. Os chefes dos trabalhadores queixaram-se justamente a Faraó, porém este zombou deles. A maldade de Satanás às vezes representa o serviço e a adoração a Deus como tarefa adequada somente para aqueles que nada têm a fazer e uma atividade somente para curiosos, apesar de ser um dever até mesmo das pessoas mais ocupadas do mundo. Os que são diligentes em oferecer os seus sacrifícios ao Senhor escaparão diante de Deus do destino do servo, que parece, ainda que não escapem dos homens. Pausa para o comentário. O comentarista Matthew Henry ele já atrela, né, Faraó a Satanás. Mas veja, acabei de ler aqui, ele atrelando toda essa dificuldade que o povo de Israel enfrenta a Satanás agindo por trás. Depois ele vai dizer que temos que orar para que Satanás não nos atrapalhe, não nos faça mal, não venha, mas veja, ele está de maneira clara, diretamente, dizendo que a dificuldade passada pelo povo de Israel, enfrentada pelo povo de Israel aqui para tentar sair do Egito, por trás dos bastidores é Satanás atuando. Assim como nós hoje também devemos perseverar, orar para também não deixar Satanás prevalecer em nossas vidas. Só que a Bíblia não diz que é Satanás que está por trás desta dificuldade enfrentada pelo povo de Israel, pelos hebreus. A Bíblia diz que a dificuldade, volto a repetir, a dificuldade de Faraó liberar o povo de Israel para sair do Egito, essa dificuldade é totalmente culpa de Yahvé. Essa dificuldade foi imposta, segundo o próprio Yahvé, no próprio livro do Êxodo, no capítulo 4, pelo Yahvé. E Yahvé é que vai dificultar, paradoxalmente, por incrível que pareça, ele, nas palavras dele, é que vai dificultar a saída do povo dele do Egito. Não é Satanás não está nem aqui, nem aparece na história, nem diretamente, nem nos bastidores. O diabo está aparecendo aqui na história. Lembrando que, na altura em que foi escrito este texto de Êxodo, o povo, né, receptor deste texto e escritor deste texto, por assim dizer, acreditava no Deus Yahvé, do qual vinham as coisas boas e também as coisas ruins. E era um dentre outros deuses, que também eram deuses, e não o único Deus. O nome disso é enoteísmo, com H. Enoteísmo. Na teologia é o conceito que define a crença na existência de um Deus dentro de um rol de deuses, mas que aquele Deus é mais forte que os demais. Mas os outros também existem, ou seja, também são deuses. E este Deus, no caso Yahvé, dele vêm as coisas boas e dele vêm as coisas más. Por isso é que ele vai liberar o povo, liderar e liberar o povo da escravidão, mas ao mesmo tempo ele também vai endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo fazer isso. Bom,
Quando nos encontrarmos em qualquer momento confundidos no caminho de nosso dever, devemos ir a Deus e expor o nosso caso perante Ele, por meio de orações fervorosas. Os desenganos de nosso trabalho não devem distanciar-nos do nosso Deus, mas antes deveríamos refletir sobre a razão pela qual foram enviados. Então veja, esse é o comentário do capítulo 5 de Matthew Henry. Por que eu leio na íntegra alguns comentários? Mesmo que, no caso aqui de Matthew Henry, eu discorde de 90% do que é dito aqui. Claro que tem alguma coisa ou outra espiritual, de cunho pastoral, que é necessário, que é bom, que é agradável, que é bom que existam comentários pastorais, não apenas crítico-literários, de crítica textual, lexicogramaticais, sabe? Uma coisa mais técnica. É bom também que existam, que perdurem, comentários de cunho pastoral, de cunho devocional e tudo mais, né? Então, essa parte devocional, de falar para você orar, de falar para você fervorosamente pedir a Deus, jejuar, clamar, orar, isso aí eu não vou discutir. Isso é bom, ponto final. Isso é bom que exista, que continue assim, que venham outros mais, palmas para você. Isso aqui eu não vou discutir. Isso aqui é fé, né? E eu acho bom e importante. Já disse isso aqui, ponto final, não se discute mais isso. Eu quero focar na parte, realmente, nosso comentário aqui é mais crítico. Nosso comentário aqui, nossa leitura, nosso trabalho aqui é mais crítico teológico do que outra coisa. Então eu volto a minha atenção para as afirmações teológicas mais profundas, para as afirmações mais exegéticas, né, e menos pastorais. Então, mas por que eu leio do espaço para um comentário como esse de Matthew Henry, que é tão ruim, né, e do qual eu discordo 90% ou mais? Por que eu dou espaço? Para justamente desbaratar, mostrar esses vícios, esses defeitos, estas absurdidades, expor isto para você, desarmar, desbaratar, refutar e mostrar o quão ridículos são esses comentários que estão a rodo, né, aos borbotões aí, à farta, nas prateleiras dessas livrarias, a maioria horríveis, essas livrarias aí de igreja, né, essas editoras de igreja, de convenções de Assembleia de Deus Batista, o caramba 4, que produzem geralmente obras muito ruins, porque trazem comentários tão pífios, parcos, podres, fracos, mentirosos, charlatães como este. E eu provo isso, eu não vou em outros comentários, necessariamente, em teses de doutorado, eu não vou em comentaristas ateus, agnósticos, eu não vou em gente assim. Não, eu abro a Bíblia, leio com você, como a gente vem fazendo há tantos vídeos aqui, e a gente, abrindo a própria Bíblia e o próprio comentário, né, a gente, com os olhos da cara, chega a essa conclusão, sem precisar ficar aqui recorrendo a algum filósofo anticristão, ou seja lá o que for. Não, a gente lê o texto, a gente lê a Escritura Sagrada, com um pouco de conhecimento de português, de interpretação textual, a gente já conclui como é que pode esse comentarista religioso falar o contrário do que está escrito na Bíblia. Então, é só por isso que eu trago esses comentários, para mostrar que esses comentaristas, a maioria deles, em seus comentários bíblicos, ensinam o oposto do que está escrito na própria Bíblia. E pasmem, a maioria, se não todos eles, nem desconfiaram, porque já morreram, a maioria já morreu disso. Nem desconfiam ou desconfiaram disso quando estavam escrevendo, e depois também. Muitos escreveram esses comentários, ganharam muito dinheiro ou pouco dinheiro com esses comentários, morreram sem saber que em seus comentários a grande parte do que eles escreveram não apenas não está na Bíblia, como é contrário
o que está na Bíblia. Isso é que é o mais inacreditável dentro do sistema protestante, especificamente, mormente, no sistema evangélico protestante. Dentro do catolicismo também tem, mas é menos. Tá bom, pessoal? Então, 25 minutos de vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo, se Deus quiser.